Você já imaginou acordar no meio da noite e perceber que algo está observando você? Não uma pessoa, não um animal, mas algo que não respira, não dorme e não precisa estar visível para te destruir. No universo de atividade paranormal, o perigo não está do lado de fora. Ele está dentro da sua casa. E, pior ainda, ele está esperando você notar a presença dele. A maioria das pessoas acha que sobreviver a esse tipo de situação é simples. Basta chamar alguém, filmar os fenômenos ou tentar entender o que está acontecendo. Mas essa é exatamente a armadilha. O demônio presente em atividade paranormal não funciona como um inimigo comum. Ele não ataca de forma direta. Ele te enfraquece aos poucos, desgasta sua mente, te faz duvidar da própria realidade. Ele não precisa te assustar. Basta fazer você perceber que nunca mais estará sozinho. Para sobreviver, a primeira coisa que você precisa entender é quem é o seu inimigo. Não estamos falando de um espírito perdido, um fantasma de alguém que morreu na casa ou uma entidade curiosa. É um demônio. Um ser que não segue regras humanas, que não tem limites físicos e que se alimenta de algo que você mesmo produz. Atenção! Quanto mais você olha, escuta, pesquisa ou comenta o que está acontecendo, mais forte ele fica. Você não está apenas sendo vítima. Você está alimentando a criatura. Os personagens dos filmes cometem sempre o mesmo erro. Eles tentam registrar tudo com câmeras. Eles acham que ter provas vai ajudá-los a entender, e talvez impedir, a entidade. Mas no universo de atividade paranormal, observar o mal é convidá-lo para dentro da sua vida. No momento em que você encara o fenômeno como real, ele se torna. A primeira regra para sobreviver é simples, mas quase impossível para quem está com medo: nunca tente provar o que está acontecendo. A negação é uma forma de proteção. Fingir que nada está ali é o único modo de não dar força para aquilo que quer te possuir. Mas como saber se você está sendo observado ou se tudo não passa da sua imaginação? Existem sinais. Pequenos detalhes que parecem inofensivos, mas que marcam o início da caça. Portas que se movem sozinhas. Pisadas lentas no corredor às 3 da manhã. Sussurros que você não consegue identificar de onde vêm. Objetos que mudam de lugar sem explicação. A sensação constante de que alguém está bem atrás de você. Esses fenômenos não são ataques. São testes. Se você reagir, se você demonstrar medo, curiosidade ou dúvida, você abre uma porta. E, nesse universo, portas são convites. Se você acha que está sendo perseguido, você já perdeu a primeira batalha. O demônio não precisa tocar em você. Precisa apenas fazer você pensar nele. É assim que ele entra. Agora que você já sabe o que não deve fazer, vamos falar sobre os maiores erros mortais cometidos pelos personagens. O primeiro é procurar ajuda tarde demais. Quando alguém aceita que está lidando com algo sobrenatural, já passou do ponto em que poderia escapar. O segundo erro é provocar a entidade. Falar com ela, desafiar, insultar, tentar negociar, isso é como entregar a chave da sua mente. Terceiro erro: dormir com a porta aberta. Não importa onde você esteja. No universo de atividade paranormal, portas são rotas, caminhos que a entidade usa para te observar enquanto você está mais vulnerável, dormindo. Mas o erro mais fatal de todos é achar que mudar de casa resolve alguma coisa. Eles fogem, correm, mudam de cidade. Mas o mal não está no local. O mal está na pessoa. É como uma marca. Onde você for, ele vai junto. Então, como sobreviver? A resposta existe, mas ninguém gosta dela, porque ela exige algo mais difícil do que coragem: disciplina. O primeiro passo é cortar a conexão. Isso significa parar de pesquisar sobre o assunto, parar de contar o que você está vivendo para outras pessoas, e principalmente, ignorar manifestações. Você não luta contra um demônio com atenção. Você retira energia dele fingindo que ele não importa. O segundo passo é eliminar objetos que funcionam como âncoras. No universo do filme, existem itens que conectam os personagens ao demônio. Podem ser heranças de família, objetos antigos, presentes sem explicação ou qualquer coisa que simplesmente apareceu na sua casa. Se você não sabe a origem de algum item, livre-se dele. Quanto menos vínculos,
Menos portas abertas. O terceiro passo é buscar ajuda, mas não quando tudo já saiu do controle. Você precisa de especialistas que lidam com entidades antigas, não curiosos da internet. Exorcistas, médiuns experientes, pessoas treinadas para identificar e cortar pactos invisíveis. E aqui vai um aviso: no universo de atividade paranormal, pedir ajuda tarde demais significa apenas morrer acompanhado. O quarto passo é controlar o sono. Parece simples, mas é crucial. O demônio ataca quando você está vulnerável, emocionalmente instável, exausto. Dormir tarde, sem rotina, é como deixar uma janela aberta. Tenha horários fixos, durma com alguma luz acesa e nunca deixe o ambiente completamente silencioso. O silêncio é território dele. Agora, existe uma verdade que o filme não mostra de forma clara: o demônio não está interessado apenas em assustar. Ele quer possuir. Ele quer transformar você em algo que não tem vontade própria. Mesmo que você sobreviva ao primeiro ataque, mesmo que você mude de casa, mesmo que você nunca mais fale sobre o assunto, a marca pode continuar com você por anos. O tempo não importa para algo que não envelhece. No universo de atividade paranormal, não existe vitória. Existe apenas afastamento. E afastamento exige que você não dê o que ele mais deseja: sua atenção. É por isso que poucos sobrevivem. As pessoas querem respostas. Querem entender. Mas esse é justamente o desejo que o destrói. Então, dá para sobreviver? Sim. Mas apenas se você entender que a sua maior arma não é coragem. A sua maior arma é o silêncio. Quanto menos você acreditar no que está acontecendo, menor a força que essa entidade terá sobre você. Porque, no final, o que torna o demônio real não é a sua presença. É a sua atenção. E se você pensar bem, isso é o mais assustador de tudo. Ele não precisa existir, até o momento em que você decide que ele existe. Mas existe outro detalhe que quase ninguém percebe: o demônio não escolhe suas vítimas por acaso. Ele não invade qualquer casa ou qualquer pessoa. Ele se aproxima de quem tem brechas, de quem carrega traumas, medos, inseguranças, de quem tenta preencher o vazio da vida com qualquer explicação sobrenatural. No universo de atividade paranormal, a entidade não entra sem permissão. Ela espera você abrir a porta. E a porta, nesse caso, é emocional. Você já reparou que as vítimas estão sempre passando por alguma fase instável? Uma mudança recente, uma relação desgastada, noites mal dormidas, uma sensação constante de que algo está errado. O demônio se aproxima nesses momentos porque sabe que a mente humana é frágil. Ele não precisa ser forte. Precisa apenas ser paciente. E quando a sua própria mente começa a ser o inimigo, o trabalho dele está quase completo. Há outro erro silencioso que as pessoas cometem: tentar entender a lógica da entidade. Procurar padrões, motivos, regras. No universo de atividade paranormal, isso é inútil. Você não está lidando com um assassino humano, com motivações, história ou sentimentos. Está lidando com algo que existe muito antes de você nascer e que continuará existindo muito depois de você desaparecer. A sua vida não é importante para essa entidade. A sua alma também não. O que ela quer, o que ela sempre quis, é domínio. Transformar você em extensão dela. E quando alguém tenta racionalizar esse mal, começa a cair nas armadilhas mais perigosas: achar que pode negociar. Achar que pode entender. Achar que tem tempo. O demônio sabe que você é curioso. Ele sabe que, quanto mais você tenta decifrá-lo, mais você o invoca. Curiosidade, neste universo, não é apenas mortal, é uma forma de invocação. Outro ponto crucial que ninguém leva a sério é a atmosfera ao redor da vítima. A casa muda. O ambiente se transforma. Não fisicamente, mas energeticamente. O ar parece mais pesado, a noite demora mais para acabar, os quartos ficam silenciosos demais, os objetos parecem observar você. E o mais assustador, quando você começa a se acostumar com isso. A partir do momento em que o ambiente estranho se torna normal, você já não está lutando pela sua vida. Você está sendo moldado. É como se o demônio estivesse insuflando um novo comportamento em você, lentamente arrancando tudo que te torna humano. A pessoa deixa de reagir, deixa de sentir, deixa de pensar por si mesma, até que o mal não precisa mais se esconder.
Ele já está no controle e é nesse ponto que muitos acreditam que já perderam. Mas ainda existe uma chance, uma minúscula, mas real. Essa chance não está em fugir, não está em lutar e muito menos em tentar entender a entidade. A única escapatória é recuperar aquilo que o demônio tenta destruir primeiro, a identidade. Quando a mente está fraca, qualquer ruído se torna um aviso. Qualquer sombra se torna uma ameaça. Você perde a noção de quem é, do que gosta, do que acredita. E sem isso, você se torna o terreno ideal para a possessão. Por isso, se quiser sobreviver, você precisa se lembrar do que te define. Coisas simples, um objeto pessoal com história, uma música que marcou sua vida, fotos de momentos reais e felizes. Esses elementos não expulsam o demônio, mas te impedem de ser substituído por ele. Outro detalhe pouco discutido: a entidade não age apenas na noite. Ela se prepara durante o dia, analisando você, entendendo sua rotina, estudando seus hábitos, esperando seu momento de fraqueza. O ataque nunca é aleatório. Ele acontece quando você está prestes a desistir de si mesmo. E é exatamente por isso que tantas pessoas sucumbem sem perceber. Elas acham que estão seguras enquanto o sol está no céu. Mas, para algo que não pertence ao nosso mundo, a luz não é barreira. É apenas uma pausa. O maior erro que você pode cometer é tratar o demônio como um inimigo externo. Ele não quer entrar na sua casa. Ele quer entrar em você. Cada pensamento, cada dúvida, cada pesquisa no meio da madrugada aproxima você dele. A batalha não acontece nos corredores escuros, nas câmeras ou nas portas que batem sozinhas. A batalha é travada dentro da sua mente. E se você entregar esse território, não terá mais como recuperá-lo. Agora pense comigo por um instante. Por que esses filmes são tão perturbadores? Não é pelos sustos, nem pelos ruídos, nem pelas sombras. É pela possibilidade. O que assusta em atividade paranormal não é o que você vê, mas o que você não consegue provar. É a ideia de que o mal pode existir sem a sua permissão. E, pior ainda, pode existir apenas porque você acreditou nele por um segundo. A sobrevivência, nesse universo, não depende de força, armas, coragem ou gritos. Depende da sua capacidade de negar. De se manter firme. De resistir à curiosidade. O demônio precisa de você para existir. E enquanto você não o reconhecer como real, ele é só um desejo frustrado à espreita. Mas lembre-se, ele nunca desiste. Ele nunca envelhece. Ele nunca dorme. E ele sempre, sempre espera você cometer um erro. Um pensamento. Uma dúvida. Um olhar. Uma pergunta. É assim que tudo começa. É assim que tudo termina. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe em atividade paranormal. O verdadeiro inimigo não é o demônio, é a rotina. É a confiança absurda das pessoas em suas próprias casas. Elas acreditam que, só porque dormem no mesmo quarto todos os dias, estão seguras. Mas, se você reparar, todas as manifestações acontecem quando os personagens estão relaxados, distraídos, confiantes. É quando baixam a guarda que algo puxa a coberta, fecha uma porta, ou simplesmente fica parado, observando. Então lembre-se, em um ambiente paranormal, o perigo não começa quando o espírito aparece. Ele começa quando você esquece que ele está lá. Cada segundo em silêncio é uma armadilha. Cada noite tranquila é só a preparação para algo pior. E se um dia você ouvir um barulho estranho vindo do corredor, não faça como nos filmes. Não levante com uma câmera na mão. Não tente gravar nada. O sobrenatural não precisa que você prove que ele existe. Ele só precisa que você acredite nele, e, quando isso acontece, já é tarde demais. Se você chegou até aqui, parabéns. Significa que agora você tem algo que a maioria das vítimas de atividade paranormal nunca teve: informação. Você sabe como identificar sinais, como reagir e, principalmente, como não agir como aquelas pessoas que assistimos e pensamos: por que você está fazendo isso? Mas antes de você apagar a luz, eu preciso te pedir uma coisa importante. Se esse vídeo te ajudou, clique em curtir. Não custa nada, mas ajuda demais o canal a continuar existindo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que o conteúdo vale a pena e continua recomendando para outras pessoas que, assim como você, gostam de sentir aquele frio na espinha. E se você é novo por aqui, se inscreva. Nós vamos explorar outros filmes,
outras criaturas, outras situações em que os personagens não tiveram a menor chance de sobreviver, mas você terá. Cada vídeo deste canal é uma arma contra o desconhecido. Ative o sino das notificações, porque o próximo vídeo pode ser sobre um filme que você assistiu, ou sobre algo que está acontecendo na sua casa agora. E não saia sem comentar qual regra você achou mais útil, ou melhor, você teria coragem de dormir hoje. Depois de tudo isso, eu vou ler os comentários. Sempre. Mas se alguma coisa responder antes de mim, algo que não seja humano, algo que não deveria estar lá, bem, aí o problema já não é mais meu. Boa sorte. E até o próximo vídeo.